possível que você tenha visto esta semana, tenha acompanhado um evento onde milhares de jovens tiraram o seu tênis, sinalizando que eles estavam a caminho de missões. É o outro arquivo. Sinalizando que eles estavam dispostos a entrar, começar a trilhar o caminho de missões, começar a servir a Deus. Esse foi um dos assuntos que foi parte das controvérsias da semana. Essa semana teve 2 controvérsias no mundo evangélico. A primeira é essa de um evento chamado Descende, quando sim os jovens se reuniram, ouviram a palavras, cantaram, adoraram a Deus, fizeram coisas lindas, mas também teve um braço político, teve um envolvimento, teve uma tendência para um certo ramo, fazendo com que houvessem discussões na internet, discussões acaloradas por parte de evangélicos brigando com evangélicos. O segundo evento, que também resultou em discussões, que também resultou em controvérsias e resultou até numa exposição gratuita de pessoas que amam o Príncipe da Paz, que servem ao Senhor Todo-Poderoso, cuja paz excede todo o entendimento, esteve ligada a uma canção que foi ligada ou foi lançada no mundo evangélico. A canção usa células rítmicas brasileiras, usa algumas figuras de linguagem presentes em outras religiões, algumas imagens, e aí os crentes começaram a brigar, começaram a se desentender, começaram as ideias desencontrar. Pode cantar, não pode cantar, é macumba, não é macumba, é de Deus, não é de Deus, e assim o mundo evangélico teve uma grande exposição, não por causa do amor de Jesus, não por causa da grandeza do Evangelho de Cristo Jesus, mas por algumas preferências, predileções, por alguns desencontros de informações, e você será uma pessoa muito feliz se você não teve acesso a isso, se você não se envenenou com isso, se esse assunto não roubou a sua atenção. Mas o assunto que eu quero falar aqui não é definir quem está certo ou não em relação a um evento A ou a canção B. O assunto que eu quero falar aqui diz respeito àquele momento em que as pessoas que deveriam viver de uma maneira unânime de pensar, uniforme, as pessoas que deveriam ser reconhecidas por atender a oração de Jesus, que em João capítulo 17 falou, olha, vocês serão conhecidos quando vocês forem um. É a comunhão de vocês que fará vocês serem identificados pelas pessoas. Assim como eu e o Pai, disse Jesus, somos um, vocês também. Eu faço essa oração para que vocês sejam um. Diferentemente disso, o povo evangélico está sendo conhecido pela discórdia, pela briga, pela desavença, pelo desencontro. O tema da mensagem desta noite vem nos puxar para essa consciência que o Senhor morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos um. Para a realidade de que nós vamos entrar no céu em unidade, como um povo. Cantaremos, e a visão do livro de Apocalipse, quem são esses de branco vestidos? Um povo, um mar de pessoas que serviram, amaram ao Senhor, caminharam na presença do Senhor, mas que tem o desafio de conviver aqui. O desafio, para além das questões midiáticas, para além das questões internéticas, se é que existe essa palavra, para além das questões pop, para além das questões de consumo, na vida diária. O desafio de viver, e falar a verdade, né? Até dentro de casa mesmo, às vezes um tem uma ideia com relação a um assunto e o outro pensa uma coisa totalmente diferente, as ideias da gente desencontram. Um é mais expansivo, o outro é mais reservado. Um é mais afeito a eventos públicos, o outro gosta mais da casa. Um gasta mais, outro economiza mais. As diferenças geram desencontros. Como é que a gente trata isso? É claro que alguns desencontros que acontecem em meio
esses crentes briguentos que a internet revela, podem até apontar que esses crentes não estão nem tão crentes assim. Afinal de contas, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Se começa com muita frequência, se o índice de coisas boas ele é inferior ao índice de coisas ruins, merece uma reflexão. Então, possivelmente, a tecnologia, que é neutra em si mesmo, esteja revelando algumas coisas da natureza humana e algumas coisas que quem nasceu de novo já deveria estar experimentando de forma diferente, vivenciando de forma diferente. Você é um pacificador, porque você ouviu de Jesus esse chamado, bem-aventurado os pacificadores. Você não joga gasolina na fogueira. Mas, às vezes, quem está com você não tem esse cuidado. Às vezes, você que é um cosplay de anjo Gabriel, que é uma imitação de arcanjo, que é bonzinho, não desencontra, não dá problema, não briga com ninguém. Mas às vezes, quem está com você provoca. Às vezes, quem está com você quer, de alguma maneira, incitar a discussão. Mas às vezes também você é ruim, né? Fala a verdade. Às vezes, como diz o ditado antigo, 2 bicudos não se bicam. E aí tem um desencontro. Não dá para dizer o santo não bateu, não é verdade? Não dá para dizer, porque se é 2 crentes, o Espírito Santo é o mesmo, né? Então não dá para ter o desencontro. Mas dá para ter algumas questões que desajustam na nossa natureza mesmo, no nosso temperamento. E que exigem de nós, é claro, o nosso esforço, exigem de nós a nossa consciência, exigem de nós aquilo que Jesus chamou de andar a 2ª milha, quando alguém pede para que você ande a 1ª milha junto. Exige de nós, então, que a gente renuncie às nossas vaidades, às nossas predileções, e dê um passo na direção daquele que nos provoca, de tal maneira que a gente, na pior das hipóteses, tenha a consciência limpa. Brigamos, ficamos de mal, mas eu fiz a minha parte. Você precisa ter a consciência limpa, porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: se possível for, siga em paz com todos os homens. Está na cara. Está no texto, não precisa nem um malabarismo, nem maiores traduções. Às vezes, não é possível. Às vezes, a gente quer e o outro não quer. Quando a gente quer e o outro não quer, o que você precisa é colocar sua cabeça no travesseiro e falar assim: eu fiz a minha parte, eu estou tranquilo. Eu fui na direção, eu me propus, eu me dispus, eu cumpri as etapas. É preciso isso. Agora, nem sempre a gente faz a nossa parte. Às vezes o desencontro ainda está no meio do processo. Às vezes o desencontro, ele começou a dar alguns sinais, algumas coisas que antes batiam, não bate mais. Algumas coisas que a gente fazia junto, a gente não faz mais. Algumas coisas que a gente vivia, não vive mais. Algumas coisas que a gente tolerava, não tolera mais. E aí, então, quando está no começo, a gente precisa tratar antes que se torne crônico. Se a gente se desencontrar, se a gente se desencontrar com o filho que está naquela fase que não quer conversar muito, está meio brabão, meio poucas ideias. E se a gente se desencontrar da esposa, se desencontrar do marido? E se a gente se desencontrar enquanto igreja, nos nossos departamentos, nos nossos convívios, nas nossas atividades conjuntas? E se houver um desencontro, o que a gente faz? Como é que a gente age? O que a Bíblia ensina para que a gente possa desfrutar da bênção da comunhão? Porque você sabe,
É na comunhão, é no convívio, na harmonia que a bênção se manifesta. É na harmonia que os encontros se tornam valiosos. É na harmonia que a face de Deus pode ser vista. Quem de nós não lembra do Salmo 133, no seu último versículo, quando a Bíblia diz que na comunhão dos santos, o Senhor libera a sua bênção e a sua vida para sempre. É o versículo conclusivo do Salmo que começa dizendo como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Diante disso, dessa realidade, que Deus libera a sua bênção quando a gente está harmonizado, quando a gente não está bicudo, quando a gente não está de mal, quando a gente não está arrumando encrenca, arrumando uma briga para entrar, quando a gente está nessa condição, as coisas fluem, o clima da casa fica bom, o clima da empresa fica bom, a igreja floresce, atrai os não crentes. Nenhum de nós pode se esquecer, irmãos, que na igreja primitiva, como a gente lê lá no texto do livro de Atos, capítulo 2, da multidão dos que creram, era só um coração, ninguém dizia que coisa nenhuma que tinha era sua, mas todos tinham tudo em comum, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a sequência do versículo termina dizendo assim: e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveria de ser salvos. Até o crescimento da igreja está ligado a um convívio de comunhão, de bem-estar, de harmonia entre estes que compõem o corpo de Cristo. Mas às vezes a gente se desencontra, né, irmãos? Às vezes a igreja se desencontra do pastor, o pastor se desencontra da igreja, um líder se desencontra de outros líderes, liderados se desencontram do líder, entre irmãos mesmo, não vou com a cara daquela irmã. O que a gente faz quando a gente desencontrar? Para a gente encontrar a resposta para isso, eu peço a você a bondade de abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, capítulo que já foi citado pela Lucimara hoje. Eu sempre tenho alegria quando Deus alinha nossas agendas e dá sinais dos nossos caminhos e vai criando esses laços tão místicos e tão importantes, porque o capítulo 4 que a Lucimara citou para manifestar a força que vem de Deus, para a gente suportar todas as coisas e poder vivenciar todas as coisas e declarar: tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo que é conclusão de algo que começou antes, de uma harmonia que foi buscada. Para poder suportar tudo é preciso dar alguns passos anteriores que nós daremos juntos. O texto, que a sua Bíblia já está aberta e você já está grifando e anotando no seu caderninho, traz o Paulo dizendo assim: agora suplico a Evódia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, que resolvam esse desencontro entre elas, resolvam esse desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, porque elas trabalharam arduamente comigo. Elas trabalharam comigo na pregação das boas novas do Evangelho, e também com Clemente, e também com outros irmãos colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eis diante de nós duas irmãs das quais Deus não desistiu. Paulo não desistiu, a igreja não desistiu, e elas puderam ajustar a sua jornada. Irmãos, coisa triste é quando Deus desiste de alguém, né? Você já viu quando Deus desiste de alguém? Nossa, pastor, não tem. Tem. Quando Deus mandou o profeta ungir um novo rei, ungir a Davi, e ele nem sabia que era Davi, quando ele vai lá na casa de Jessé. O Saul estava vivo ainda, mas já estava reprovado. E Deus, isso aí não vai dar nada não. As maldades dele já tinham se confirmado e os caminhos dele já tinham sido estabelecidos.
Mas nesta noite Deus não desistiu de nós. Nesta noite estamos aqui diante de uma dupla, duas irmãs preciosíssimas, que por algum motivo menor, porque por alguma questão estética, alguma questão política, alguma questão cultural, alguma questão de uma natureza que a gente não tem a mínima ideia do que seja, mas a gente tem a certeza que não era doutrinária, elas se desencontraram. E nesse desencontro, aquelas que um dia desses estavam juntinhas, um dia desses, duas fofas, irmãos, duas fofas. Eu digo duas fofas por causa do nome delas. Quando a gente vai fazendo a pesquisa etimológica, as coisas às vezes não encaixam muito bem com uma confirmação. Evódia, por exemplo, é um nome que estava bastante associado com aquela que acompanha a jornada. Uma hospitaleira. Mas alguns tradutores, em especial Strong, traz a força do nome Evódia como cheirosa. Olha que bonitinho, né, fofinho? A irmã cheirosa. Cadê a irmã? Irmã cheirosinha. A irmã cheirosinha veio hoje para o culto. Não é legal? Eu acho muito legal. Cheirosa. Cheirosa. É a força maior que tem para o nome Evódia. Sintique, por sua vez, já tinha um nome que apontava para próxima, mas a maioria dos tradutores dizem que Sintique significa que a aplicação do nome era sortuda. Então, olha que dupla legal, né? A irmã cheirosa e a irmã sortuda vieram para a igreja hoje. Não é legal? Eu acho muito legal. Não sei se você curte essas coisas. Eu acho muito joia, porque elas estavam juntas, porque elas eram preciosas. E o próprio texto bíblico, no versículo número 3, traz o reconhecimento delas. O Paulo está dizendo assim, elas foram preciosas. Elas ajudaram a mim, foram acolhedoras, foram trabalhadoras, foram doces, foram amáveis, foram agregadoras. Elas fazem diferença no reino de Deus. E não é questão de puxar saco não, porque o que elas fizeram para mim, mas fizeram também para Clemente. Mas fizeram também para os demais irmãos, para os outros cooperadores. As irmãs eram uma bênção, não fazia acepção de pessoas, ajudavam. Mas aquilo que um dia desses fluía bem, aquilo que um dia desses contribuía para o testemunho do Senhor, ajudava o crescimento da igreja, glorificava o nome do Senhor, aquilo que um dia desses era motivo de alegria, de satisfação, de felicidade, virou de cabeça para baixo. Por causa de uma... Eu conheci uma irmã que tinha uma amargura muito grande porque o pastor tirou o vaso de planta, o vaso de decoração que ela tinha colocado no púlpito, na mesa da ceia. Por algum motivo, o pastor achou que a cor não ornava com a cor da gravata dele e afastou o vaso da irmã, e aquele gesto descuidado do pastor causou uma amargura no coração da irmã. E eles brigaram por causa de um vaso de planta. Conheci um irmão que estava no mutirão da igreja, o pastor chegou comendo um lanche, um misto frio, e não ofereceu. E o irmão ficou muito magoado por causa de um pão com presunto. A gente trabalhando aqui, ele nem deu um pedaço de pão com presunto para ele. É que esses pastores também, irmãos, faz muita barbeiragem, esses cabeçudos. Por isso que eu peço para vocês, tenham paciência comigo, que é mal de pastor. A gente dá umas patinadas, a gente que fala muito, erra muito. Tenham paciência, tenham amor, corrijam. Nós não somos donos da razão, precisamos de apoio, precisamos... pastor, não vai por aqui não. Precisamos de amigos. E não há nada que nos impeça de nos relacionarmos, de sermos amigos. Mas nessa fala que eu estou adiantando para você, está um desencontro gerado por uma questão menor, uma questão segunda. Uma questão, quantas e quantas pessoas, irmãos, não saíram de igreja por causa de política, num verdadeiro testemunho de que aquilo que nos une não é maior do que o que nos separa, porque se nos separou é maior. Nós precisamos
urgentemente entender a palavra de Deus e entender quais os caminhos que nós precisamos pegar quando houver um desencontro entre nós. Quais os cuidados que precisam ser observados, e o primeiro deles já está na tela para você. O primeiro cuidado é que eu e você, nós precisamos pensar que as nossas escolhas, que a nossa postura, que a nossa disposição ou a nossa indisposição não diz respeito somente a nós, afeta o todo. É isso mesmo, irmãos. É preciso que nós pensemos nos demais. Pensemos nas outras pessoas. Pensemos, como diz a Bíblia em Romanos, capítulo número 14, nenhum de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. O texto lido foram os versos 2 e 3. Vamos pensar num sanduíche. Num sanduíche onde o pão seria o verso 1, o recheio, os versos 2 e 3, e o pão de baixo seria o verso 4. O verso 4 é conhecido e amado por todos nós. O verso 4 é quando ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O verso 1 é o verso que ele diz: irmãos, eu amo vocês, estou com saudade, e eu quero encontrar vocês firmes no Senhor. Eu anseio encontrar vocês. É uma epístola que Paulo escreve quando ele está preso, irmãos. Está numa masmorra. E ele diz: vocês são a minha alegria e coroa. Imagine, aquele homem é liberto, vai encontrar os irmãos e os irmãos estão de mal. Já pensou? Cadê a Evode? Não está vindo mais não. Cadê a Cíntia que me ajudou tanto? Não está vindo mais não. Ele começa então falando essa questão boa, bonita, do sentimento que ele nutre pelos irmãos. E que esse anseio, esse desejo, esse amor, precisa ter alguns cuidados, precisa ser regado para que a gente desfrute e para que nada venha amargar a nossa boca. E aí ele já dá a dica: olha, então, trabalha ali, fala com a Evódia, fala com a Cíntia, porque afinal de contas o desentendimento dela traz um pesar para mim, que estou ansioso em ver vocês, vou chegar e não vou ver todos. Traz um clima ruim para a igreja, porque aí vai ficar a panelinha da Evódia e a panelinha da Cíntia, que o grupo da Evódia, o time da Evódia, e aí daqui a pouco está todo mundo brigando. Daqui a pouco é outra igreja que memorial, né? E dividiu a igreja. Ele está trabalhando nisso, irmãos. Porque cada crente precisa pensar nisso. Não é uma questão da briga dos dois só. É uma questão que quando os dois se desentendem, refletem no todo. E é verdade isso, é verdade. Por mais que a modernidade seja, nós estamos aqui falando de igreja, é claro, mas são princípios maiores. Por mais que a modernidade traga para nós a questão de que é natural nas mentes, nos corações, os casais não dão certo, se separam, mas nós sabemos que os filhos sofrem. Nunca somos só nós dois. Pense, por exemplo, numa família, num núcleo maior, principalmente as mulheres já estão trabalhando no seu acampamento no mês de novembro, é sempre vibrante, e nos acampamentos das mulheres, elas têm recebido bondosamente, carinhosamente minhas primas, é sempre um tempo muito especial, minha família tem essa união, esse momento gostoso, e os encontros com os primos é muito joia, e é produto da união dos tios e dos pais. Pense, por exemplo, irmãos, em dois irmãos que brigam, que deixam de falar. Por um lado, uma irmã está para cá, com o seu marido. Às vezes a briga até foi por causa do cunhado. A outra irmã está para cá. E os filhos gostavam tanto de brincar com os primos, mas porque agora os pais brigaram, os primos não brincam mais. Não crescem mais junto, perdem memória.
É uma compreensão que precisa chegar no nosso coração. Nós precisamos pensar nos demais. Precisamos pensar não somente em nós. A briga de Evódia e de Sintique não é só sobre as duas. Não é só sobre um vaso ou qualquer uma das escolhas secundárias que elas fizeram. Reflete na igreja. Uma briga com um colega de trabalho reflete no clima do ambiente de trabalho. Uma briga na família reflete em toda a família. Por isso, quando a gente se desencontrar, quando houver primeiros sinais de desalinhamento, pense nos demais, para você vencer seu orgulho. Pense nos demais, para você encontrar forças para realinhar a situação. Pense nos demais, para você fazer uma autocrítica e identificar a parte que te cabe. Sim, em primeiro lugar, nós precisamos saber que os nossos desencontros não afetam apenas a nós, mas refletem e afetam os que estão conosco. Em segundo lugar, nós precisamos urgentemente de uma porção de humildade que nos permita retroceder um pouco, fazer uma Toda briga, irmãos, toda briga é produto de um orgulhoso que quer ter razão. Toda briga é por causa de alguém que tem razão, ou que acha que tem razão. Azeda o pé do frango, estraga o negócio. Pega uma briga de trânsito, o cara freou, você bateu na traseira dele, ou você parou no farol, como esses dias eu vinha para a igreja, parei no farol, o cara bateu atrás do carro, alcoolizado, mas ele desce querendo ter... Você não freou de última hora. Tem 4 carros parados na frente. Mas ele vai descer dizendo, você freou com tudo. Mas tem uma fila de carro parado. Não foi o meu caso, só estou dando um exemplo para ilustrar, tá? Mas para dizer para os irmãos que assim, se você vê uma briga de trânsito, serão 2 pessoas que não abrem mão da sua razão. Não abrem mão. Querem ter razão. Em casa, serve para marido e mulher, serve para todas as situações. Gente que quer fazer valer a sua opinião, a sua decisão, mostrar que é mais forte, mostrar quem manda aqui. E nessa brincadeira, acabam saindo machucados, porque nessa disputa de poder, sempre há desgaste, sempre há cansaço, sempre há machucados. É importante você considerar isso. Levar em conta. Quando as discussões forem assimétricas, quando tiver uma diferença entre você e quem você está brigando, se você está brigando com a Tenares, você está brigando com a Gerdau, você está brigando com a prefeitura de Pindamonhangaba, é uma briga desigual. Aí nós precisamos subir no ombro da justiça para a briga ficar igual. Então, abrir mão, dar um passo para trás, não é perder os seus direitos. Não é? Nas brigas desiguais, precisamos de uma figura externa para mediar. Precisamos da figura da justiça. Mas nas brigas iguais, irmãos, na briga que a gente olha no olho, nos desencontros com o filho, desencontros com a filha, desencontros com o marido, desencontro com a esposa, é fundamental a gente renunciar essa questão de saber quem tem razão. E essa é uma grande lição que o Paulo dá. Ela está na camada inferior do texto, mas você percebe com facilidade. Ele fala assim, agora eu suplico a Evódia e a Sintique, que como estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Ele não quer saber quem errou, não quer achar culpado. A gente tem meio que um espírito de candinha, a gente quer achar o culpado, né, irmão? A gente às vezes dá uma cavucada, né? Mas foi culpa de quem? Quem foi que fez? Eu sabia, não vale nada mesmo.
a gente às vezes joga gasolina na fogueira, que é achar o culpado. E em muitos problemas, não importa quem é o culpado, importa como a gente vai resolver. Se você ficar procurando o culpado, quem foi que fez, quem foi que quebrou, quem que derrubou, quem que escondeu, quem que não avisou quando quebrou, não adianta, a gente tem que avançar. Porque se a gente deixar dominar pelo nosso orgulho, não vai ser assim. Tem que falar direito comigo. Não aceito. Sua vida vai ser muito cansativa, você vai perder muito na vida. Por isso, assim como Paulo não quis saber, não deu bronca em ninguém, as duas começaram aí com palhaçada, resolve aí. Dá um break nisso e vamos começar de novo. Vocês têm uma história boa com Deus, têm uma história boa, foram bênção, agora vão começar com frescura? Não é hora para isso, pode parar. Isso aí é se o Paulo fosse eu, né, irmão? Mas o Paulo, ele é mais bodogem, ele é mais bondoso, e ele só fala, suplico. Olha que doce, irmãos, que doce. Suplico, a Evódia e a Cíntia, elas estão no Senhor, que resolvam esse desencontro, resolvam esse desentendimento e voltem à boa convivência. Irmãos, parem de achar culpado. Quando houver desencontro, tenta abrir mão. Tenta falar assim, desculpa por eu ter colocado o pé debaixo do seu pé para você pisar. Entendeu? Por que você pisou no meu pé? É melhor falar assim, desculpa por ter colocado o meu pé debaixo do seu pé para pisar. A gente só pode apagar o fogo com água. Não dá para apagar fogo com fogo. Assim, a gente consegue contornar os desencontros. Essas irmãs tiveram no exemplo paulino, não tiveram uma bronca, não quis saber quem era a culpada. Já o culpado, nesse caso, não agrega valor nenhum. O que a gente vai fazer daqui para frente? Como é que a gente vai resolver essa questão? Assim, o Senhor Jesus aparece nas nossas vidas, assim o nome dele é glorificado. Assim a gente se diferencia das pessoas do mundo que tem um espírito bélico, um espírito de guerra, que não é guiado pelo Senhor. O próximo destaque que a palavra traz é para que a gente olhe para além de nós. Sabe por quê, irmãos? É preciso olhar para além de si. Existe uma expressão, liturgia do cargo. Essa semana eu vi um recorte de uma fala do ex-presidente Barack Obama dizendo assim, o que um presidente fala importa. É a liturgia do cargo. Eu tenho um cargo, eu sou pastor. O que eu falo importa. Eu tenho que tomar cuidado com minhas palavras, com as minhas expressões, tenho que vir ajustando. O Nicolas usa uma frase que é, se tem que explicar, está errado. Se tem que explicar, está errado. Precisa tomar cuidado, é liturgia do cargo. E aí você pode erroneamente pensar assim, pastor, mas eu não sou presidente, eu não sou pastor, vocês que têm cargo, vocês que se virem, mas a liturgia do cargo que nós estamos falando aqui, eu estou vindo de fora para dentro para você perceber que agora a gente não fala mais como pessoa física, a gente não fala mais como indivíduo, a gente fala como parte integrante de um grupo, como crentes em Cristo Jesus. Eu rogo a Evódia e a Sintique, considerando o fato de que elas estão no Senhor. Como elas estão no Senhor, a escolha é diferente. Como elas estão no Senhor, a postura é diferente. Como elas estão no Senhor, a motivação é diferente. Se elas não fossem crentes, eu nem falava. Mas como estão no Senhor... Resumindo, irmãos, agora quando eu vou fazer minhas coisas, eu tenho que considerar que eu sou um representante do reino de Deus na terra. E não porque eu sou pastor.
mas sim porque eu sou um crente. Logo, essa responsabilidade é minha, mas é também sua. No seu trabalho, nas suas transações, as pessoas com as quais você faz negócio, os ambientes onde você frequenta, não é mais o seu nome. O nome de Deus está junto com o seu nome. Porque alguém pode olhar para o outro e falar, ué, mas ele não é crente? Eu vi na igreja domingo, está travando o coco aqui, eu vi ele na igreja domingo. É o nome do Senhor que pode ser exaltado, ou que pode ser, de alguma maneira, colocado para baixo. Olhe para além de si. Considere o fato que você leva um nome. Lembra da velha canção? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Às vezes a gente quer levar o nome de Jesus para ter as bênçãos de Jesus. Quer levar o nome de Jesus para levar vantagem. Esse nome dá conforto, seja no lugar que for. Então, mas leva esse nome também como um levar da responsabilidade, como um levar da representatividade, como um levar do compromisso. Eu sou Jesus nesse ambiente, nessa repartição. Eu sou parte do corpo de Cristo nesse distrito, nesse município. Eu sou alguém de Jesus. E conto com Jesus para me ajudar a ser diferente. Algo que aparece no texto também, quando a gente tiver um desencontro, quando a gente tiver um desalinhamento, um desajuste, pode ser que precise de um mediador. Nós não sabemos quem é esse fiel colaborador que Paulo cita. O que ele está pedindo para esse fiel colaborador é que ele ajude as mulheres nessa tarefa de se reencontrarem. Porque às vezes é difícil, né, irmãos? Esse negócio de fazer as pazes é difícil. A figura dos patinhos que a gente colocou lá no início, dos dois bicudos que não se bicam. Às vezes esse reencontro não acontece de forma natural. Mas um facilitador pode ser providencial. Uma pessoa que é um ponto de contato entre vocês dois. Uma pessoa que pode ser um instrumento de Deus para facilitar a comunicação. E um passo a mais dado por você na direção da reconciliação. Jesus falou, bem-aventurado os pacificadores. Aliás, esse momento da mensagem nos chama para dois caminhos. Nos chama, inclusive, para a responsabilidade de nós sermos pacificadores. Eu até coloquei um isqueiro ali na imagem, porque tem essa figura de linguagem, essa gíria contemporânea do cara que é o isqueirinho. Já viu o isqueirinho? Já ouviu falar nisso? É o cara que acende o pavio da bomba. Ele quer mais é que o negócio pegue fogo. Se você se cercar de gente que quer que pegue fogo, aí a coisa não resolve mesmo. É isso mesmo, tem mais é que... Ele não merece, tem mais é que brigar mesmo. Não dá, se você estiver cercado de isqueirinho, a coisa não evolui. Quantos relacionamentos não chegaram ao final por causa de maus conselhos? De gente que jogou lenha na fogueira. Mas como eu não vim aqui para falar da vida alheia, eu vim aqui para falar de você, e de mim, e de nós, e da nossa responsabilidade. Você pode ter o privilégio de ser um agente de reconciliação, de ser um instrumento de Deus para uma situação que está em guerra, e daqui a pouco nós vamos orar.
Sabe por quê? Porque nesse momento você pode lembrar de alguém que está de mal de outra pessoa. De alguém que se desgastou num relacionamento com outra pessoa, num episódio. E você pode fazer essa oração. Nos moldes da oração de Francisco de Assis, lembra? Senhor, faze de mim um instrumento da sua paz. Você que quer servir a Deus, que quer ser usado por Deus, pode fazer essa oração. Deus, eu quero, assim como aquele fiel companheiro foi designado por Paulo para fazer as pazes entre Evódia e Sintique, me usa para eu fazer as pazes. Olha que legal, que coisa boa você fazer essa oração. Deus, me usa como ponte para aproximar essas partes. Me usa. É o nosso tema do ano, irmãos. Onde Deus quer me usar. Quem sabe nessa noite, Deus quer usar você para ajudar naquela situação que tem dois parentes de mal. Deus quer usar você para ter uma reconciliação. Quem sabe, dois colegas de trabalho que estão falando só o básico, só estão trocando formulários, e que em outros tempos davam risadas juntos. Quem sabe Deus quer usar você como um instrumento da paz dele. Você pode fazer essa oração. Deus, me usa para que a tua paz reine e o seu Filho Jesus seja visto. E gente que era útil e que o tempo do verbo já diz tudo, né, irmãos? A gente não quer falar que pode ser meio indicado, né? Porque se era útil, é sinal que agora é inútil. Gente que era útil, mas agora, por causa disso, está classificada como inútil. Um outro lado que esse tópico permite diz respeito à situação de pastor. Eu já tentei, eu sinto mal também, eu sinto falta. Estou de um lado, está do outro. Era tão legal, mas as coisas não são mais as mesmas. Pense por um instante, ore a Deus, peça a Deus para colocar uma pessoa no caminho que pode ser esse instrumento de reconciliação. Se você está de mal de alguém, ou melhor dizendo, se alguém está de mal de você, leve isso a sério, como um assunto espiritual, como perdas que estão acontecendo, como situações que estão sendo travadas por causa desse desencontro. E por mais que você já tenha tentado, e eu sei que você já tentou, mas faça mais essa tentativa através de um mediador, através de alguém que pode criar aproximação, ajudar no desentendimento, somar com você, que agora você não quer mais ser o dono da razão, quer em humildade dizer, realmente eu errei, me perdoa, mas vamos tocar daqui para frente e não vamos errar mais, e com isso experimentar a sua bênção, experimentar a sua vitória e vivenciar aquilo que você tem para você. Eu sei que o tema é delicado, mas é um tema muito nobre, porque muitas bênçãos são travadas por este assunto não ser tratado. Nesse sentido, nós temos essa consciência nesta noite, que Jesus nos salvou para nós termos boas relações, boas amizades, bom convívio. Por fim, na inimizade. É o que o versículo bíblico diz com todas as letras. O Senhor Jesus morreu para desfazer a inimizade. Ele mesmo pode te fortalecer nessa direção. E uma vez fortalecido por Ele, você pode experimentar bênçãos na sua vida. Será que algumas situações que estão travadas, não estão travadas exatamente por isso? Será que você está vivendo tudo que você tem para viver em Deus, todas as bênçãos que Deus tem para dar? Eu quero garantir para você, com boas relações, testemunhando do nome do Senhor, fugindo de brigas, irmãos, ainda mais nesses negócios que não levam a nada, fugindo de desencontros. Você vai ver, a vida vai ser mais leve, mais feliz e mais abençoada. O nome do Senhor vai ser glorificado. E cada um dos servos do Senhor, quando encontrar com você,
se alegrará. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos, porque Ele está aqui e quer te ajudar a vencer essa etapa e experimentar mais da sua bênção. Vamos orar, irmãos? Abaixe a sua cabeça por bondade. Pastor, o assunto está claro, eu entendo a importância, mas não depende de mim, depende da outra parte. Deus tem grande interesse em que situações sejam resolvidas. E se você está nesse contexto, eu quero muito orar com você. Pedir para Deus te dar sabedoria, te dar estratégia, preparar a oportunidade, te dar coragem para você aproveitar a oportunidade. E se você quer experimentar isso, nossa, que decepção o Paulo chegar e as irmãs nem estar lá, e as irmãs estarem de mal. Mas por outro lado, que alegria ele chegar lá. Olha, vocês aqui, vocês se reconciliaram, que coisa boa. Se você quer trazer alegria para o reino de Deus, leveza para a sua vida, paz para o seu coração, uma nova condição que envergonha o inferno e que glorifica o nome de Deus. Se você puder, fique em pé que eu quero orar, para que Deus te dê força, sabedoria, estratégia. Prepare o coração da outra parte para que a reconciliação se estabeleça. Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe. Deus vai, com toda certeza, Deus abençoe, minha irmã. Deus, com toda certeza, Ele é a parte mais interessada, porque o nome dEle é glorificado nessa decisão que os irmãos tomam. Mais alguém quer se juntar a esse grande grupo? Eu quero orar com você, orar por você. Pastor, tá tudo bem, eu sou gente boa, sou de paz, mas tem um negócio lá tão triste na minha casa, na minha família. Eu queria que Deus me usasse. Eu sei que briga de marido e mulher não se mete a colher, eu sei que a coisa deles para lá tem que ficar para eles, mas eu fico triste, sinto tanta falta. Queria muito que Deus me usasse. Queria muito que Deus me usasse para as situações voltarem a ser como era antigamente. A briga não é comigo, mas eu quero ser instrumento de Deus. Quero ser voz de Deus para que haja paz. Talvez falte coragem, talvez... Eu não sei. Eu sei que o meu convite é esse. Se você conhece uma situação de desentendimento e você quer ser instrumento de Deus e precisa de Deus coragem, estratégia, fique em pé também que eu vou orar por você. Para que Deus, então... Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe. Deus vai usar você como instrumento de paz. Para que o nome, Deus abençoe, minha irmã, para que o nome do Senhor seja glorificado.